E aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência no nosso curso de Física Geral 3, né, Física 53. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre ondas, né, ondas sonoras e audição. Né. A primeira coisa que nós vamos definir é a velocidade do som, né, mas antes disso a gente precisa definir a grandeza, que é o módulo de elasticidade volumétrico, né, que a gente vai representar pela letra B maiúsculo. Então o módulo de elasticidade volumétrica é o negativo, né, da variação de pressão com relação à variação relativa do volume, né, produzido por essa variação de pressão. Feito isso, nós podemos ter que a velocidade de propagação do som é a raiz quadrada, né, desse módulo de elasticidade volumétrico dividido pela densidade, né, do fluido. No caso, o ar ou a água, né, o fluido que o som estivesse propagando. Por caso do ar, né, no ar, o som se propagando, o ar está numa temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é de 343 metros por segundo aproximadamente. Então, dado o início, vamos fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte: um navio usando o sistema de sonar para detectar objetos submersos, o sistema emite ondas sonoras embaixo da água e mede o intervalo de tempo que a onda refletida leva para retornar ao detector. Determine a velocidade das ondas sonoras na água. Então, aqui é que determina a velocidade das ondas sonoras na água e o comprimento de onda. Tá certo? Sendo que a frequência dessa onda emitida é igual a 262 Hz, né? E são dados que a densidade da água volumétrica, né, no sistema internacional é 1,0 vezes 10 a menos 3 kg por metro cúbico, e o módulo de elasticidade volumétrica é igual a 2,2 vezes 10 a nona Pascal. Então eu quero saber quem que é a velocidade. A velocidade é o módulo de elasticidade volumétrica dividido pela densidade volumétrica. Né? Feito isso, eu quero encontrar o comprimento de onda. O comprimento de onda, né, posso obter ele fazendo a razão entre a velocidade e a frequência. Então vamos resolver isso aqui primeiro e daqui a pouco eu vou lá em cima e resolvo o comprimento de onda. Então isso vai ser raiz quadrada do módulo de elasticidade, 2,2 vezes 10 a nona. Né? Pascal é Newton por metro quadrado. Newton é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Isso tudo dividido por metro quadrado. E densidade, né, a unidade aqui, quilograma por metro cúbico. Então 1,0 vezes 10 a menos 3. É menos 3 mesmo? Não, é a mais 3. Tem esse menos aqui. Quilogramas por metro cúbico. Eu posso cortar esse quilograma com esse quilograma, tá certo? Esse metro aqui com esse metro quadrado, esse metro cúbico vai ficar o quadrado, corta aqui, e esse metro vai passar para cima, né? E aí vou ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, tiro da raiz metro por segundo. Então vamos fazer agora o cálculo dos valores aqui. Então é 2,2 vezes 10 a nona, dividido por 1 vezes 10 a terceira. Tira a raiz quadrada disso, deu 1483. 1483 metros por segundo. O comprimento de onda vai ser 1483 metros dividido por segundo, dividido pela frequência, que é 262, 1 sobre segundo. Corto segundo com segundo. A minha resposta está em metros. Então, 1483 dividido por 262. Dá 5,66 metros. Então, essa é a solução. Agora vamos falar sobre propagação de ondas sonoras. Né? Então, à medida que a onda se propaga ao longo de um tubo, por exemplo, essas oscilações, né, elas vão ocorrer em torno de pontos de equilíbrio. Né? Então, uma onda sonora progressiva se propagando no sentido positivo do eixo x, ela pode ser expressa dessa forma. A onda sonora ela vai ser uma amplitude vezes o cosseno de kx menos ômega t, né, em que esse SM é a amplitude da onda.
Uma onda sonora progressiva também pode ser expressa em função da variação de pressão. Né? A variação de pressão é uma variação de pressão máxima vezes o seno de kx menos ômega t, em que essa variação de pressão máxima é dada por essa expressão aqui, né? Sai da expressão anterior, é dada pela velocidade vezes a densidade vezes a frequência angular, isso tudo vezes a amplitude. Né? Lembrando, né, que a velocidade é a raiz, né, do módulo de elasticidade dividido pela densidade volumétrica, né, e outras expressões. Nós podemos reescrever essa expressão aqui de várias formas, como vai ser feito no exemplo. Né? Numa onda sonora com intensidade moderada, a variação de pressão é da ordem de 3 vezes 10 a 2, menos 2 Pascal. Então, a variação de pressão máxima é da ordem de 3,0 vezes 10 a menos 2 Pascal. Né? Isso varia acima e para baixo ao longo da pressão atmosférica, né, que é dado aqui ao nível do mar. Calcule o deslocamento máximo correspondente, aí quer saber quem que é esse, né? Em uma frequência de 1000 Hz, frequência igual a 1000 Hz, nas condições normais de pressão e atmosfera e densidade. A velocidade do som é igual a 344 metros por segundo, né? E o módulo de compressão volumétrico, B, é igual a 1,42 vezes 10 a quinta Pascal, certo? Aqui está diferente um pouquinho do início, lá era 343, né? Aqui está 344. Então eu quero calcular essa amplitude aqui. Eu tenho uma expressão direta para me obter essa relação, que é essa expressão aqui. Então essa amplitude de oscilação vai ser igual a variação de pressão máxima, né, dividido por V ρ. Velocidade, densidade volumétrica, frequência angular. Nessa expressão aqui eu não tenho a densidade, mas se eu usar essas duas constantes aqui, eu posso obter a densidade, porque eu sei que a velocidade é igual ao módulo de compressão dividido pela densidade volumétrica. Então, eu posso reescrever essa expressão aqui, que a densidade volumétrica vai ser igual ao módulo de compressão dividido pela velocidade ao quadrado. Aqui está no Sistema Internacional, então a unidade aqui vai ser dada em quilograma por metro cúbico. Então eu não vou me ater muito às unidades aqui não. Então isso aqui vai ser 1,42 vezes 10 a quinta, certo? E a velocidade ao quadrado, 344 ao quadrado. Então fazendo essa conta, 1,42 vezes 10 a quinta, dividido por 344 ao quadrado. Está 1,20. 1,20 quilogramas por metro cúbico. Certo? Agora eu posso calcular essa amplitude. Vai ser a variação de pressão, 3,0 vezes 10 a menos 2. Né? Novamente eu vou omitir as unidades, porque está no Sistema Internacional. A resposta aqui vai ser dada em metros. A velocidade, 344. Vezes a densidade. A densidade está aqui. 1,20. Vezes a frequência angular, que é 2π, vezes a frequência, em radianos por segundo. Então, fazendo essas contas, deixa eu ver se eu já fiz essas contas. Isso aqui vai dar 1,2 vezes 10 a menos 8 metros. Então, essa é a resposta. Tá já? Dando sequência, vamos falar um pouquinho de intensidade sonora. Né? Intensidade sonora ela vai ter unidades no Sistema Internacional de watts por metro quadrado. Tá? De som, né, ela é dada pela potência, né, vezes a velocidade, né, na direção y. Então, a potência é dada por essa expressão aqui, certo? E a velocidade, né, a derivada da posição com relação ao tempo, é dada por esse termo. Então, multiplicando, nós ficamos com esse termo, que vai ser a intensidade. Essa intensidade vai ser máxima quando kx menos ômega t
fizer com que esse seno ao quadrado seja igual a 1, né? E se nós quisermos calcular o valor médio do seno, integrando esse seno quadrado, ele vai dar meio, né? Então a intensidade média ela vai ser meio, né, vezes quem que é B? Eu esqueço o nome. É o módulo de compressão volumétrico, certo? Vezes a frequência angular, vezes o número de onda, vezes a amplitude ao quadrado. Né? Substituindo algumas variáveis, nós podemos reescrever a intensidade da forma abaixo. Né? Ainda, né, em termos da pressão, nós podemos reescrever a intensidade nesse formato, né, que vai ser a frequência angular vezes a variação de pressão máxima ao quadrado, dividido por 2 vezes a compressibilidade volumétrica vezes o número de onda, ou ainda dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Vai depender do formato que a gente quer. Pessoal, nesse exemplo, fala o seguinte: acha a intensidade, né, de uma onda sonora. Então, ele quer a intensidade cuja a unidade no sistema internacional é watts por metro quadrado, certo? De uma onda sonora, né, considerando a variação de pressão máxima, ela vai ser igual a 3,0, né, vezes 10 a menos 2 Pascal. Assuma uma temperatura de 20 graus Celsius, né, para qual essa temperatura, a densidade do ar, ela é igual a 1,20 kg dividido por metro cúbico, e a velocidade do som, né, no ar é igual a 344 metros por segundo, estando a essa temperatura de 20 graus Celsius. Então a gente precisa utilizar a expressão anterior, né, para encontrar a intensidade, né, em função da variação de pressão máxima, da densidade e do volume. Então vamos transcrever essa equação. A intensidade da onda sonora ela vai ser a variação de pressão máxima, né, ao quadrado, dividido por 2 vezes a densidade vezes o volume. Né? Todas as grandezas aqui, Pascal, quilograma, metro cúbico, metro por segundo, está no sistema internacional, então nossa resposta vai ser dada em watts por metro quadrado. A intensidade vai ser igual a 3,0 vezes 10 a menos 2 Pascal, né, elevado ao quadrado, dividido, né, por 2 vezes a densidade, 1,20 kg por metro cúbico, vezes a velocidade, 344 metros dividido por segundo. Então, fazendo essa conta, a gente tem que a intensidade é 3 expoente a menos 2, né? Isso elevado ao quadrado, dividido, aí vai dar 9 vezes 10 menos 4, né? Dividido por 2 vezes 1,20, deixa eu pegar aqui que não entrou o ponto, 1,20 vezes 344. Eu pus um parênteses aqui, eu vou fechar o parênteses. Isso vai dar 1,09 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Então essa é a solução deste exemplo. Então vamos na sequência. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escala decibel, né? Ela é dada por essa relação, né, que está apresentada aqui. I0 é a intensidade de referência escolhida, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, né, perto do limiar da audição humana em 1000 Hz. E aí nós podemos calcular, né, a intensidade em decibéis. Um exemplo fala o seguinte: em uma exposição de 10 minutos, a um som de 120 decibéis produz um desvio típico do limiar de audição a 1000 Hz de 0 decibéis até cerca de 28 decibéis durante alguns segundos. Uma exposição a um som de 92 decibéis durante 10 anos produz um desvio permanente da sensibilidade de até 28 decibéis.
Aqui, intensidade correspondem, né, 28 decibéis e 92 decibéis. Eu pego a expressão anterior, né, que fala que a intensidade do som em decibéis, que é esse beta aqui, ela vai ser igual a 10 decibéis, né, vezes, deixa eu voltar aqui, log de I sobre zero, né, log da intensidade sobre a intensidade de referência. Tá certo? Eu vou passar esse 10 decibéis dividindo, então a intensidade em decibéis dividido por 10 decibéis, isso vai ser igual a log de I sobre zero. Agora eu vou fazer 10 elevado a isso, né? 10 elevado a intensidade em decibéis dividido por 10 decibéis. Isso aqui vai ser igual a I. Então, sobre I0, eu vou pôr o I0 multiplicando aqui, tá? Então, essa é a relação que eu tenho, né? Intensidade vai ser uma intensidade de referência vezes 10 elevado a beta dividido por 10 decibéis. Beleza. Agora eu posso calcular isso para 28 decibéis, né? Então, para beta igual a 28 decibéis, eu tenho que a intensidade vai ser a intensidade de referência, que foi dada aqui anteriormente, 10 vezes 10 a menos 12, 10 a menos 12, né, watts por metro quadrado, vezes a exponencial de 28 decibéis, dividido por, na exponencial não, desculpa, pessoal, é 10 elevado, vezes dividido por 10 decibéis. Então, fazendo essa conta, eu tenho que a intensidade, eu já fiz ela aqui, eu acho, é igual a 6,3 vezes 10 a menos 10 watts por metro quadrado. Para, né, essa intensidade em decibéis igual a 92 decibéis, eu vou utilizar a mesma expressão, então a intensidade vai ser igual a 10 a menos 12, né, a resposta vai ser dada em watts por metro quadrado, 10 elevado a 92 decibéis, dividido por 10 decibéis. Então, fazendo essa conta, isso vai dar 1,6 vezes 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Então, essa é a conversão, né, da escala em decibéis para uma escala de intensidade de watts por metro quadrado. Outro tema que nós vamos abordar nessa aula é a ressonância, né? Nós temos ondas estacionárias, né, elas podem ser produzidas em uma corda, um tubo, né, através da reflexão de ondas progressivas nas extremidades, né? Essa reflexão ela vai limitar as frequências possíveis, né, para as ondas. Cada frequência possível é uma frequência de ressonância, né? Para uma corda de comprimento L, né, com as extremidades fixas, então eu tenho uma corda aqui de comprimento L, né, se eu coloco ela para vibrar aqui, entre os nós eu vou ter meio comprimento de onda, eu posso ter um comprimento de onda, certo? E aí assim sucessivamente, né? Posso ter 1,5 comprimento de onda, de tal forma, né, que a frequência nessa corda ela vai ser igual à velocidade sobre o comprimento de onda, né? Isso vai ser igual a n vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Essa é a relação para uma corda, né, presa nas extremidades, com as extremidades fixas, tá certo? Já para um tubo, né, com as extremidades abertas, a relação é a mesma, né, igualzinha à relação de cima. E para um tubo com uma das extremidades fechadas, né, uma das extremidades ela não vai formar um nó lá, né, aparece um fator 4 aqui embaixo. Então, a velocidade dividida por 4L. Tá joia? Então, novamente, vamos fazer um exemplo, né? Um tubo fechado de um órgão emite um som nas vizinhanças de uma guitarra, fazendo vibrar com amplitude máxima. O comprimento da corda é 80%, então o comprimento da corda
é igual a 80%, 0,80, o comprimento do órgão, né, de tubo fechado. Sabendo, aqui tem a observação, o tubo é fechado, então a relação é a última. Sabendo que a corda e o tubo vibram na mesma frequência fundamental, calcule a razão entre as velocidades de propagação de onda, né, da corda e a velocidade de propagação do som no ar, né, no tubo. Então, vou voltar aqui atrás, né, para a corda, eu tenho que a frequência, né, para a corda vai ser igual a V, a velocidade, sobre 2 vezes o comprimento L. E para o órgão, a velocidade, né, no órgão, aqui na corda, 4L do órgão, né? E essas frequências são iguais, então eu tenho que a velocidade na corda vai ser igual a velocidade no tubo, dividido por 2 vezes 0,80 o L do órgão, e aqui 4 vezes o L do órgão. Posso cortar aqui com aqui, né, esse 2 aqui eu posso cortar com esse 4, aqui vai ficar 2. Então, eu tenho que a velocidade da corda dividido pela velocidade do órgão, isso vai ser 0,80 dividido por 2, que isso aqui vai ser igual a 0,40, que é a razão entre as velocidades. Joia? Agora vamos falar um pouquinho sobre interferência, né? Então, vamos considerar 2 ondas sonoras iguais que se propagam no mesmo sentido, né? Então, eu tenho 2 fontes aqui, né, de som, S1 e S2, e essas ondas elas se propagam aqui no mesmo sentido. Dependendo da distância entre esse caminho que é percorrido pela onda 1 e o caminho que é percorrido pela onda 2, vão ocorrer tipos diferentes de interferência, né? No limite, essas interferências podem ser construtivas máximas, né? Essa onda se soma com essa, tem uma construção máxima, ou destrutiva máxima, né? Essa onda destruir completamente a outra, no ponto de interferência. Então vai depender dessas distâncias aqui, né? Então, como elas são iguais, elas têm a mesma fase e possuem o mesmo comprimento de onda, supondo que a distância ATP é muito maior que a distância entre as fontes, de modo que podemos considerar que as ondas são aproximadamente paralelas, né? Se as ondas percorrem distâncias iguais para chegarem até o ponto P, estariam em fase, ou ainda sofreriam uma interferência totalmente construtiva. Se as ondas percorrem distâncias iguais para chegar até o ponto P, estariam em fase, ou ainda sofreriam... Mas esse aqui está repetido. Esquece isso aqui, pessoal. Porém, né, se o comprimento é diferente, né, então nós temos uma variação no comprimento, e sabemos, né, da expressão de interferência entre ondas, que se essa variação do comprimento dividido por lambda, ela tem que ser da ordem, né, de φ sobre 2π, né, para a interferência ser totalmente construtiva, né? A onda, apesar de ter uma onda deslocada da outra, se essa deslocar 2π, né, quer dizer que aí ele volta ao estado original, né? Então a interferência vai ser totalmente construtiva. Então se φ sobre 2π é ΔL sobre lambda, φ ele tem que ser da ordem, né? Essa defasagem tem que ser da ordem de ΔL sobre lambda vezes 2π. Então a interferência é construtiva se esse φ ele for da ordem de 0, 2π, 4π ou múltiplos, né? Ou ainda, né, nós podemos escrever uma expressão geral, φ vai ser igual a m vezes 2π, né, que esse m é 0, 1, 2, 3, 4. Então, né, substituindo o φ aqui por essa expressão, nós temos que a variação, né, do deslocamento de uma fonte para outra, né, dividido pelo comprimento de onda, tem que ser da ordem 0, 1, 2, 3. Tá joia? E a interferência é destrutiva se φ for múltiplo ímpar de π sobre 2. Né? Então, φ vai ter que ser 2m mais 1π. Para m igual a 0, 1, 2, 3. Então, toda vez que a variação do comprimento de onda, da distância, né, entre as fontes,
dividido pelo comprimento de onda for múltiplo, né, de meio, então 0,5, 1,5, 2,5, a interferência é totalmente destrutiva. Então, na figura aqui, né, nós temos duas fontes pontuais, a fonte S1 e S2, né? A distância entre as duas fontes é igual a 1,5 o comprimento de onda, certo? Essas ondas são ondas sonoras iguais de comprimento de onda lambda. Qual a diferença de percurso das ondas do ponto P1, que é esse ponto aqui, né? Essa onda e essa onda, nesse ponto P1, né, nós temos que L1 vai ser igual a L2. Então, né, a diferença de fase, que é o ΔL dividido por lambda, vai ser igual a zero. Então, a interferência ela é construtiva máxima. E na letra B, né, quais são as diferenças de percurso e o tipo de interferência em P2? Né? A fonte S1 ela vai andar 1,5 comprimento de onda e depois ela encontra a fonte S2 e vai para P2. Né? Como nós vimos aqui, se a variação do comprimento de onda com relação da distância com relação ao comprimento de onda for igual a 1,5, a interferência é destrutiva. Então, né, deixa eu pegar a caneta aqui, ΔL sobre lambda vai ser igual a 1,5, né? E aqui vai ser destrutivo. Tá joia? Então, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre batimento, né? O batimento funciona da seguinte forma: você tem duas fontes sonoras, né, com frequências muito próximas. Né? Por exemplo, frequência igual a 100 Hz, frequência igual a 110 Hz. Né? Quando você coloca essas duas ondas para se interferir, você vai encontrar o fenômeno de batimento. Né? Uma onda vai ser o envelope da outra, aí você vai ter esse fenômeno aqui. Ó. A intensidade sonora ela vai subir e vai diminuir, né, ao longo do tempo. Você tem uma interferência entre as duas ondas. Né? Então, por exemplo, se você tem duas ondas, uma onda S1, né, e uma onda S2, dado aqui por essas frequências angulares, né, em que o ômega 1 é maior do que o ômega 2, então a gente faz a soma das duas ondas, né, SM é cosseno de ômega 1t mais cosseno de ômega 2t, né, a gente pode usar essa relação trigonométrica, cosseno alfa mais cosseno beta, é duas vezes o meio, alfa menos beta, cosseno de meio, alfa mais beta. Então, nós temos, né, que a intensidade S vai ser duas vezes a amplitude original, cosseno de meio, ômega 1 menos ômega 2, vezes o tempo, vezes cosseno de meio, ômega 1 mais ômega 2, vezes o tempo. Né, se a gente fizer ômega' igual a ômega 1 menos ômega 2, e o ômega igual a meio, né, de ômega 1 mais ômega 2, né, fazer uma simplificação. Nós podemos escrever essa expressão, né, que vai ser a amplitude, né, ao longo do tempo, vai ser duas vezes a amplitude, cosseno de ômega' t, cosseno de ômega t, sendo que o máximo, né, de amplitude ocorre, né, sempre que cosseno de ômega' t é igual a 1 ou menos 1, né, o que ocorre duas vezes em cada repetição da função cosseno. Logo, a frequência angular de batimento, né, é duas vezes ômega'. Ou seja, a frequência angular de batimento, né, eu posso reescrever o ômega', né, é igual a ômega 1 menos ômega 2. Eu posso reescrever isso em função da frequência F, sendo frequência de batimento F1 menos F2. Outro efeito, né, que nós podemos estudar com ondas sonoras, né, é o efeito Doppler. Né? Como está ilustrado aqui, eu tenho uma fonte sonora. Essa fonte sonora ela se aproxima de um observador. Né? Esse observador ele vai observar uma frequência maior do que um observador que está se afastando. Né? Ele está parado, mas a fonte está se afastando dele. Ela vai encontrar, né, uma frequência mais baixa. Para estudar o efeito Doppler, vamos usar essa figura aqui. Ó. Eu tenho uma fonte de som, aqui um observador, né, eles estão distantes de uma distância d, e essa fonte, né, ela está se deslocando, né, o som com uma velocidade v. Então,
aqui é a velocidade do som, não é a velocidade da fonte, não. Né? O número de comprimentos de onda na distância d, né, vai ser d sobre lambda. A distância d é a velocidade vezes o tempo, né, a velocidade do som vezes o tempo, dividido por lambda, certo? A taxa na qual d intercepta, né, os comprimentos de onda é a frequência f, né, que vai ser o número de comprimentos de onda dividido por tempo, né, por intervalo de tempo. Isso vai ser igual o número, eu vou substituir por essa expressão aqui, né, vt dividido por lambda t, isso é velocidade sobre o comprimento de onda, beleza? Mas até aqui, tanto a fonte, né, S, quanto o observador estão em repouso. Tá? Agora vamos supor, né, que D se mova na direção da fonte. Né? Então o observador está se movendo na direção da fonte. O que a gente vai ter? Que a frequência, a nova frequência observada, F', vai ser a velocidade do som vezes o intervalo de tempo, mais a velocidade do observador vezes o intervalo de tempo dividido pelo comprimento de onda, isso tudo dividido por t. Né? Ou seja, isso é a velocidade do som mais a velocidade do observador dividido pelo comprimento de onda. Substituindo o comprimento de onda por velocidade sobre frequência, nós temos que a nova frequência vai ser dada pela frequência vezes a velocidade do som mais a velocidade do observador dividido pela velocidade do som. Tá certo? Então vai aparecer esse sinal positivo aqui. Se eu fizer o contrário, agora a minha fonte está... quer dizer, o meu observador, né, o detector, está se afastando agora da fonte. Eu troco aquele sinal positivo por um sinal negativo. Né, a dedução é semelhante. Então eu já fico com uma expressão geral. Né, a frequência F', que é a frequência observada devido ao deslocamento, né, do observador, vai ser a frequência original, né, em repouso, vezes a velocidade do som, mais a velocidade do observador, se ele estiver se deslocando na direção da fonte, dividido por V, e a frequência F' vai ser a frequência F original, a velocidade do som, menos a velocidade do observador, se esse observador estiver se afastando da fonte, dividido por V. Né? Além de mexer com o observador, eu posso mexer com a fonte também. Né? Então, por caso da fonte agora, né, que se move, nós temos que a frequência F' vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda linha. Mas esse comprimento de onda linha, eu posso reescrever como sendo a velocidade do som vezes o período, né, de oscilação, menos a velocidade da fonte vezes o período de observação. Coloco esse período aqui em evidência, substituo aqui que frequência é 1 sobre período, né, então eu vou ter essa expressão geral aqui, né, que é quando a minha fonte está indo na direção do detector, a frequência F' vai ser igual a uma frequência original vezes a velocidade do som dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Tá certo? Já quando a fonte se afasta, aquele sinal menos se torna um sinal positivo. Então eu fico com essa expressão geral para o movimento da fonte, tá certo? Em que o sinal menos é para quando a fonte se aproxima, o sinal mais é para quando a fonte se afasta. E aí eu tenho uma expressão geral para o movimento tanto da fonte quanto do detector, né, da pessoa que está escutando. Que é a frequência F' vai ser a frequência original, a velocidade do som, mais quando o detector está se aproximando, menos quando o detector está se afastando. Dividido pela velocidade do som, menos quando a fonte está se aproximando, mais quando a fonte está se afastando. Então vamos fazer um exemplo que fala o seguinte: um apito, né, com uma frequência igual a 540 Hz, né, frequência de repouso, ele se move em uma circunferência, né, de raio igual a 60 centímetros. Então 60 vezes 10 a menos 2 metros. Com uma velocidade angular, ômega, igual a 15 radianos por segundo. Certo? Quais são as frequências mais baixas e mais altas escutadas pelo ouvinte distante em repouso em relação ao centro da circunferência? Então vamos lá. Vou desenhar a circunferência aqui. Certo? Então o apito está rodando, né? Nesse ponto aqui ele vai estar com uma velocidade se deslocando, uma velocidade tangente se deslocando para cá,
vou chamar V1, e nesse ponto aqui ele vai estar com uma velocidade V2, né, se deslocando para cá. Vamos pôr o nosso observador parado aqui é a fonte, tá certo? Primeira coisa, eu preciso descobrir quem que é essa velocidade, né? A velocidade V, ela vai ser igual a ômega-r, né? O módulo aqui dessa velocidade. Então, essa velocidade vai ser igual a 15 radianos por segundo vezes o raio, que é 60,0 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a unidade aqui vai dar metros por segundo. Essa velocidade, deixa eu ver se eu já fiz essa conta, dá 9,0 metros por segundo. Então, na hora que estiver na parte de cima aqui, a fonte vai estar se afastando, né? Deixa eu ver se eu tenho mais espaço, que não tenho. Eu vou utilizar essa equação aqui, né? Quando ele estiver se afastando, F' vai ser a frequência de repouso vezes a velocidade do som dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte, né? Então, isso aqui é afastando. E quando ele estiver se aproximando, né, eu tenho que a frequência F' vai ser a frequência de repouso, velocidade do som dividido por velocidade do som menos a velocidade da fonte. Então, vamos fazer isso aqui, né? Então, eu vou fazer na letra A frequência mais baixa. Então, é quando ele está se afastando. Então, F vai ser a frequência original, velocidade do som dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Então, F vai ser igual a frequência original, 540, vezes a velocidade do som, que é 344, 44 dividido por 344, mais 9. Então, essa nova frequência vai ser 344 dividido por 344 mais 9, isso vezes 540. Vai ser igual a 526 Hz. E a letra B, né, é quando ele está se aproximando, a parte de baixo. Então, a nova frequência vai ser a F', a nova frequência vai ser a frequência original vezes a velocidade do som, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade da fonte. Então, isso vai ser igual a 540 vezes 344, dividido por 344 menos 9. Então, 344 dividido por 344 menos 9 vezes 540. Dá 555 Hz. Então, a maior frequência vai ser 555 Hz, a menor frequência vai ser 526 Hz. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.